O cemitério velado tinha fama sombria e uma presença quase palpável que fazia até os mais corajosos hesitarem em cruzar seu portão enferrujado. Mesmo em pleno dia, a névoa densa e constante envolvia cada lápide, cada árvore torta, transformando o lugar em um espaço onde a luz parecia fugir, engolida por sombras que se arrastavam silenciosas. O ar estava impregnado de um cheiro úmido e metálico, como sangue antigo misturado ao mofo, e os galhos retorcidos das árvores desenhavam formas que lembravam mãos estendidas, tentando agarrar quem ousasse entrar. Marcos e seus amigos chegaram na borda do cemitério pouco antes do crepúsculo, o céu tingido de cinza e vermelho com nuvens carregadas que pareciam anunciar uma tempestade que jamais chegaria. Eles vinham ouvindo as histórias desde crianças, histórias de desaparecimentos, sussurros que saíam das tumbas, e até mesmo sombras que caminhavam entre as lápides durante a noite. Havia um aviso claro numa placa antiga e meio caída: aqui jazem aqueles que desafiaram a morte. Entre por sua conta e risco. Mas o grupo reagiu com risos nervosos, apostando na coragem e no ceticismo. Enquanto avançavam por entre as sepulturas regulares, cada passo levantava uma nuvem de folhas secas e poeira, misturando-se com a névoa que não se dispersava. O terreno era traiçoeiro, irregular, com raízes e pedras que pareciam querer agarrar seus pés, fazendo-os tropeçar. Marcos sentiu uma inquietação crescente, um frio na espinha que parecia se espalhar pelo corpo sem motivo aparente. Olhava para os lados e tinha a impressão de que os olhos invisíveis do cemitério os observavam, julgando sua ousadia. Eles tentaram quebrar o silêncio com conversas forçadas, mas a voz de cada um soava fraca e deslocada naquele ambiente. O vento levantava um sussurro baixo e arrastado, algo que parecia se perder no ar, como um murmúrio de aviso ou de ameaça. A névoa parecia se fechar em volta deles, como se o próprio cemitério estivesse reagindo à presença dos vivos que ali ousavam pisar. Marcos parou por um momento, sentindo uma pressão no peito, um aperto que fazia seu coração bater rápido, quase descompassado. Seus amigos iam ainda, tentando disfarçar o medo crescente que cada um guardava por dentro, mas ele sabia que algo estava errado. Algo que eles não podiam ver, mas que estava ali, espreitando, esperando o momento certo para se revelar. Antes se pudessem continuar, um leve estalo, quase imperceptível, veio do meio das lápides. Era como se algo tivesse sido despertado. O grupo se entreolhou. O riso sumiu e o silêncio voltou a reinar, pesado e inquietante. O aviso, antes ignorado como uma mera superstição, começava a tomar forma na mente de cada um. Eles tinham cruzado uma linha, e o cemitério velado não perdoava os que desrespeitavam seu silêncio eterno. A noite caiu pesada sobre o cemitério velado, como um manto sombrio que engolia a pouca luz que restava. A névoa, antes sutil, ganhou espessura e passou a se arrastar pelo chão como dedos gelados que se espalhavam entre as lápides. As sombras se esticavam, distorcidas pelas poucas lanternas que o grupo carregava, transformando árvores, túmulos e pedras em formas ameaçadoras, quase vivas. O ar parecia carregar um peso que sufocava, como se o próprio tempo tivesse parado ali, congelado na expectativa de algo terrível que estava por vir. Marcos sentia o coração acelerar a cada passo. O medo já não era mais um sussurro distante. Havia se tornado um grito preso na garganta. Ele percebeu que seus dedos tremiam quando tocou uma lápide fria, coberta por musgo e líquens. A pedra estava gelada como se tivesse absorvido o frio do próprio além. De repente, um som quase imperceptível atravessou o silêncio. Um sussurro, um murmúrio fraco e arrastado, como se a brisa carregasse palavras antigas, cheias de dor e ódio, que ninguém deveria escutar. As lanternas lançavam feixes trêmulos, tentando desesperadamente rasgar a escuridão, mas a névoa parecia absorver a luz, apagando-a aos poucos, deixando o grupo cada vez mais vulnerável. A sensação de serem observados crescia em intensidade, uma presença invisível que parecia rodeá-los, espreitando em cada sombra. O vento, que antes era apenas murmúrio, agora trazia um som seco e arranhado, como gás raspando a terra, como se algo despertasse sob seus pés. O frio que começou a se espalhar não vinha só do ar. Parecia que a própria vida era sugada do corpo dos jovens. Marcos percebeu que seus amigos começavam a se encolher, abraçando os braços como quem tenta se proteger de algo invisível, enquanto seus olhos vasculhavam o escuro em busca de qualquer sinal do que os aterrorizava. O silêncio do lugar fora substituído por um vazio que fazia o coração apertar, como se cada batida fosse a contagem regressiva para o pior.
Um arrepio intenso subiu pela espinha de Marcos quando sentiu, por um breve instante, um toque gelado, rápido demais para ver, mas suficiente para fazer a pele arrepiar. O medo se transformou em pânico contido, mas ainda havia uma determinação silenciosa no olhar dele, um misto de coragem e desespero para não ceder à escuridão que tentava engoli-los. Eles não estavam mais sozinhos. Algo despertava nas sombras, e o cemitério não era mais apenas um lugar de silêncio e descanso, mas um palco para uma presença antiga, cheia de rancor e fome. No coração esquecido do cemitério velado, onde a névoa parecia mais densa e o silêncio absoluto, Marcos e seus amigos se depararam com um túmulo que destoava dos demais. Diferente das lápides desgastadas pelo tempo, essa pedra negra estava quase intacta, exceto pelos símbolos grotescos gravados à força, sinais tortuosos, riscados como se alguém, em meio à agonia, tivesse marcado com unhas um objeto afiado, deixando um rastro de desespero. O que mais chamava a atenção, no entanto, eram as manchas escuras que manchavam a pedra, um vermelho seco e corroído que parecia sangue ancestral, como se aquele túmulo carregasse um segredo macabro, selado há séculos. O ar ali era denso, como se pesasse sobre o peito, dificultando a respiração. O frio não vinha só do vento, era uma frieza que parecia invadir os ossos, congelando o sangue lentamente. Os amigos se aproximaram em silêncio, olhos arregalados e corpos tensos. As lanternas lançavam um brilho trêmulo e limitado, revelando apenas fragmentos do cenário. Uma árvore com galhos retorcidos, uma lápide quebrada ao lado, folhas caídas que pareciam não se mover com o vento, como se estivessem congeladas no tempo. Marcos sentiu um puxão involuntário, como se algo invisível o chamasse. Contra o conselho calado de seus amigos, ele estendeu a mão até a pedra. O contato com a superfície gelada foi como um choque elétrico que percorreu seu braço, subindo até a nuca, fazendo a pele se arrepiar intensamente. Um ruído abafado, quase um lamento sufocado, explodiu silenciosamente na sua mente, um grito vindo das profundezas da terra, um som primitivo de dor e raiva presa há muito tempo. Então, o chão sob os pés do grupo vibrou levemente, um tremor quase imperceptível que rapidamente ganhou força, como se o próprio cemitério respirasse e despertasse de um sono profundo. A névoa ao redor começou a se movimentar, girando em redemoinhos densos e lentos, envolvendo o túmulo num abraço gelado e opressor. Lentamente, uma forma começou a surgir do meio daquela escuridão, uma sombra que se contorcia e mudava de forma como se fosse feita de fumaça viva. Aos poucos, a figura tomou contornos mais nítidos, um corpo esguio e deformado, com membros que pareciam feitos de trevas líquidas, como se a escuridão tivesse alma e vontade própria. Seus olhos, dois brilhos vermelhos incandescentes, fixaram-se em Marcos e em seus amigos, carregando uma fúria antiga, um ódio que queimava com a intensidade de séculos de sofrimento. O ar ficou ainda mais frio, uma temperatura que parecia sugar o calor da pele, deixando os jovens atordoados e com os músculos rígidos. Um silêncio aterrador caiu sobre o cemitério, quebrado apenas por um som tênue, um sussurro que parecia vir da própria terra. Palavras que ninguém ali conseguiu entender, mas que carregavam uma ameaça profunda e desesperada. Os sussurros se tornaram vozes, ecoando na mente de cada um, despertando memórias distorcidas e sentimentos de culpa, medo e desespero. Marcos sentiu seu peito apertar, como se algo tentasse esmagar seu coração, e um frio penetrante desceu pela sua espinha, tornando cada movimento doloroso e lento. O grupo estava cercado, não apenas fisicamente, mas mentalmente. A entidade parecia dominar não só o espaço, mas a alma daqueles que haviam violado seu descanso. Ela não se apressava em atacar. Seus movimentos lentos e deliberados faziam com que cada instante se tornasse uma eternidade, ampliando a sensação de impotência. A criatura era uma presença implacável, um castigo vivo, uma maldição que não tinha pressa, porque sabia que o medo e a angústia consumiriam suas vítimas muito antes do fim. Marcos percebeu, com um nó na garganta, que aquele encontro não era uma simples ameaça passageira, mas o início de algo muito maior e mais aterrador. Eles haviam despertado uma força ancestral. Naquele momento, não havia mais como voltar atrás. O cemitério velado, com seu silêncio eterno, agora pulsava com uma energia sombria e faminta, pronta para engolir quem ousasse desafiar seu segredo. Assim que a entidade tomou forma diante deles, o cemitério velado parecia se transformar num labirinto vivo, uma armadilha invisível que se fechava lentamente. O ar ficou pesado,
quase sólido, tornando a respiração difícil e cada passo mais árduo. As sombras deixaram de ser apenas ausência de luz para se tornarem garras invisíveis, estendendo-se e se contorcendo ao redor dos amigos como serpentes sedentas. A criatura feita de trevas não precisava correr. Cada movimento seu era um convite para o pânico que se instalava no peito de Marcos e dos outros. Eles sentiam as garras feitas de névoa negra raspando a pele, sem que pudessem se defender ou mesmo entender de onde vinham os ataques. Era como se o próprio chão, as árvores e o ar estivessem conspirando contra eles, dobrando-se à vontade da entidade. A cada instante, o cemitério parecia se deformar. Túmulos que antes estavam distantes surgiam à sua frente, muros de pedra que não existiam antes bloqueavam o caminho, e raízes surgiam do solo para se enroscar em torno dos seus tornozelos, dificultando a fuga. A terra úmida parecia pulsar, emitindo sons surdos, como batidas de um coração monstruoso que os caçava sem piedade. O grupo começou a se separar, movidos pelo desespero e pelo medo crescente. Cada um tentava encontrar uma saída, mas o cemitério parecia ampliar suas dimensões de forma cruel, uma prisão sem grades, mas impossível de escapar. Marco sentia o suor escorrer pela testa, os músculos tensos, o peito apertado pela adrenalina e pelo terror. A sensação de ser caçado os tornava vulneráveis, fazendo o medo invadir seus pensamentos, distorcer a percepção do tempo e do espaço. Enquanto fugiam, vozes distorcidas ecoavam em suas cabeças, sussurros se chamavam pelos seus nomes, usando suas memórias, seus medos mais profundos contra eles. Marcos ouviu sua própria voz no meio do caos, chamando por ele, misturada a promessas, ameaças que não podia compreender, mas que deixavam paralisado por um instante fatal. A entidade estava mais perto a cada segundo, suas garras de sombra se esticando para agarrar a alma dos jovens. A escuridão não era só a ausência de luz, era uma presença ativa, viva, que parecia sugar a esperança e o ar ao redor. Marcos percebeu que resistir sozinho seria impossível. O grupo precisava de algo mais do que força física. Precisavam de uma arma contra aquele terror invisível. Foi então que ele lembrou das palavras escadas no túmulo, um ritual antigo, uma possível chave para conter aquela maldição. Era uma esperança tênue, uma luz fraca no meio da escuridão crescente. Ele sabia que precisava reunir os amigos, esquecer o medo que os separava e enfrentar a entidade antes que ela os consumisse por completo. O cerco das sombras estava se fechando, mas dentro do peito de Marcos havia uma chama de coragem, tênue, porém determinada, que poderia ser a única chance de sobrevivência. O ar ao redor do grupo parecia pesar toneladas, como se a própria noite estivesse apertando-os contra o chão gelado do cemitério. Marcos sentiu o coração disparar, a voz tremendo enquanto começava a recitar as palavras antigas encontradas no túmulo, sons arcaicos e difíceis, que pareciam fazer o tempo parar ao seu redor. A névoa, antes estática, girava agora em redemoinhos violentos, envolvendo-os em um abraço sufocante. A entidade, presa entre o mundo físico e a sombra, soltou um grito baixo e ameaçador, uma força tão poderosa que parecia atravessar o peito de cada um dos jovens, uma mistura de dor e raiva pura. O chão tremeu violentamente, pedaços de terra e pedras saltaram para o alto, e o cemitério inteiro parecia resistir à tentativa desesperada de Marcos. O frio era cortante, quase paralisante, mas ele continuou, com a voz firme, mesmo quando sentiu as sombras tentando silenciá-lo, envolvendo sua garganta como correntes invisíveis. Por um instante, o mundo pareceu explodir em luz, um clarão tão forte que cegou todos por segundos, e depois tudo caiu em silêncio absoluto. A névoa se dissipou lentamente, e o ar se tornou menos pesado, quase respirável novamente. Os amigos caíram no chão, exaustos, olhos arregalados e corpos trêmulos, mas vivos. O cemitério parecia ter recuado, as sombras desaparecendo na distância, mas a sensação de que a batalha estava longe de acabar permanecia. Enquanto se levantavam para sair, Marcos sentiu um toque frio no ombro, um contato suave, gelado como a morte. Quando se virou, não havia ninguém, apenas o silêncio profundo. Um sussurro, quase inaudível, atravessou o ar. Não acabou. Eles deixaram o cemitério em silêncio, com o peso daquele aviso gravado na pele, sabendo que algo sombrio ainda os observava, esperando o momento certo para retornar. Tiago aproximou-se do cemitério pouco antes do crepúsculo,
quando o céu começava a tingir-se de tons alaranjados e púrpuras, preparando-se para mergulhar na noite. O portão de ferro enferrujado rangeu alto quando ele o empurrou, um som metálico que pareceu ecoar muito além dos limites do cemitério. As sombras projetadas pelas grades retorcidas formavam desenhos sinistros no chão coberto por uma camada espessa de folhas secas e galhos quebrados. À sua volta, as lápides antigas se erguiam como sentinelas silenciosas, algumas quase desmoronando, outras encobertas por um musgo verde escuro que parecia se agarrar desesperadamente à pedra. Entre as árvores retorcidas, os galhos secos escavam o céu com formas que lembravam mãos e garras estendidas, como se o próprio lugar estivesse vivo, observando cada movimento de Tiago. O ar tinha um cheiro pesado, uma mistura de terra úmida, folhas em decomposição e algo mais difícil de identificar, um aroma antigo e profundo, que parecia impregnado de histórias esquecidas e segredos enterrados junto com os corpos que repousavam ali. Cada passo dele esmagava folhas secas que estalavam alto no silêncio crescente, trazendo uma sensação de solidão quase palpável. Um arrepio percorreu sua espinha, não só pelo frio que já começava a invadir o crepúsculo, mas como se o cemitério estivesse emitindo um aviso silencioso, uma mensagem que Tiago não conseguia decifrar, mas sentia no fundo do peito. O peso daquele lugar o puxava para dentro, um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Ele caminhava devagar pelo estreito caminho de pedras desiguais, rodeado por sepulturas de diferentes tamanhos e formatos. Algumas estavam cuidadosamente decoradas com flores mortas, outras marcadas apenas por cruzes de madeira apodrecidas, algumas até semi-enterradas. Os detalhes das inscrições estavam desgastados pelo tempo, deixando apenas sombras vagas dos nomes e datas. Enquanto avançava, uma leve brisa moveu as folhas ao redor, fazendo com que o silêncio fosse interrompido apenas por aquele sussurro suave e constante. Era como se o próprio cemitério respirasse, uma presença invisível que Tiago podia sentir, mas não ver. Seu peito apertava e o som do próprio coração parecia alto demais dentro do peito. Ele parou por um momento, olhando ao redor, buscando qualquer sinal de vida, mas tudo que encontrou foi o vazio escuro que parecia pulsar. No fundo, uma dúvida começou a crescer. Aquela era realmente apenas uma visita ao cemitério, ou ele havia dado o primeiro passo numa jornada da qual talvez nunca pudesse escapar. À medida que a noite avançava, o céu tornou-se uma tapeçaria negra pontilhada por estrelas tímidas, quase escondidas atrás de nuvens espessas. O vento, que antes sussurrava entre as árvores, cessou de repente, mergulhando o cemitério em um silêncio denso e quase palpável. Cada passo de Tiago parecia maior do que o anterior, ecoando pelo espaço vazio e se perdendo nas trevas. Ele sentiu o ar tornando-se pesado, como se a própria atmosfera estivesse se comprimindo, esmagando seus pulmões e fazendo sua respiração parecer um esforço. O frio começou a penetrar sua pele. Não apenas o frio comum da noite, mas um frio que vinha do fundo da alma, gelando até os pensamentos. Foi então que ele percebeu. Algo se movia entre as lápides. Uma sombra, quase imperceptível, que fugia ao seu campo de visão, sempre escapando de seus olhos, mas resistia, pulsava, respirava. Tiago parou, o coração disparado, os músculos tensos, cada fibra do seu corpo pronta para fugir. Ele tentou olhar diretamente para aquela presença, mas ela se escondia nas bordas do seu olhar, como um sussurro silencioso que a mente não quer aceitar. A sensação de estar sendo observado transformou-se em algo mais profundo, uma sensação de perseguição. A sombra parecia acompanhá-lo, movendo-se sempre em silêncio absoluto, mas com uma determinação implacável. O medo apertava seu peito com mãos invisíveis, uma pressão crescente que roubava o ar de seus pulmões. A escuridão parecia se fechar em torno dele, estendendo-se como tentáculos de breu, esticando-se para envolver cada movimento, cada pensamento. Tiago tentou acelerar o passo, o som das folhas secas estalando sob seus pés preenchendo o vazio, mas a sensação não diminuiu. A sombra parecia se aproximar, respondendo à sua inquietação, como se estivesse alimentando-se do próprio medo. Ele sentiu um nó na garganta, uma vontade urgente de gritar, de correr, mas permaneceu imóvel, lutando para manter a calma. Naquele momento, o cemitério deixou de ser apenas um lugar de descanso para os mortos. Tornou-se uma prisão invisível, um palco onde ele era o protagonista de um pesadelo que começava a ganhar vida. A sombra reapareceu por um instante na periferia do seu campo de visão, uma silhueta indistinta, pálida, que desapareceu antes que ele pudesse focar nela.
O coração de Tiago martelava, e o frio na espinha se transformou em uma certeza aterradora. Ele não estava sozinho. De repente, um toque gelado e pesado agarrou o ombro de Tiago. O choque fez seu corpo congelar por um instante, o ar faltando em seus pulmões. Quando ele se virou lentamente, seus olhos encontraram uma figura espectral que parecia saída de um pesadelo. A pele da criatura era translúcida, pálida como a luz da lua, e seus olhos negros profundos não tinham vida, mas brilhavam com uma fúria silenciosa, como os carregassem séculos de rancor e dor. O ambiente ao redor pareceu se comprimir. O tempo desacelerou, e o silêncio se tornou ensurdecedor. A sombra avançava lentamente, seus movimentos flutuantes contrastando com a rigidez das lápides ao redor. O ar ficou gelado a ponto de queimar a pele, e o cheiro de terra molhada e mofo tornou-se mais forte, invadindo cada sentido de Tiago. O peso daquela presença esmagava sua mente, enredando seus pensamentos em um labirinto de medo e desespero. Seus olhos buscavam freneticamente uma rota de fuga, mas tudo parecia se fechar ao seu redor. Ele podia sentir o toque invisível de outras presenças, sombras que se estendiam pelo terreno irregular, braços invisíveis tentando segurá-lo, puxá-lo para dentro da escuridão eterna. O som de seus passos acelerados ecoava pela solidão do cemitério, reverberando entre as lápides gastas e as árvores retorcidas. Cada respiração ofegante, cada batida apressada de seu coração, soava alto demais naquele vazio, como se anunciasse sua presença para os predadores invisíveis que o caçavam. À medida que Tiago corria, as sombras atrás dele começavam a se multiplicar, fragmentando-se em formas indistintas, vultos que se erguiam entre os túmulos, deslizando sobre o chão coberto de folhas secas. Era como se o próprio cemitério tivesse ganhado vida, uma entidade sombria que se alimentava do medo e da adrenalina do fugitivo. As árvores balançavam sem vento, seus galhos se esticando como mãos torturadas tentando agarrar Tiago. As raízes irregulares ameaçavam fazê-lo tropeçar a cada passo, aumentando o desespero e a sensação de que a fuga era impossível. Ele sentia o frio profundo invadir cada poro de sua pele, tornando seus músculos rígidos e dificultando seus movimentos. No meio daquela perseguição infernal, Tiago percebeu que o labirinto de pedras e árvores parecia se reorganizar, mudando de forma para aprisioná-lo ainda mais. A sensação de ser caçado tornava-se insuportável, uma prisão invisível feita de sombras e silêncio. O medo já não era apenas uma emoção, era uma força física que o empurrava para trás, sussurrando que sua vida poderia acabar ali, naquela noite sem estrelas. Cada instante era uma batalha contra o desespero, contra a escuridão que se aproximava como uma maré implacável. Tiago sabia que não poderia fugir para sempre, e que aquele lugar tinha um preço alto para aqueles que ousavam desafiar seus segredos. Tiago mal teve tempo para recuperar o fôlego antes de perceber que o cemitério parecia ter se transformado em um labirinto vivo, um lugar onde as fronteiras entre realidade e pesadelo se confundiam. As lápides, antes imóveis e silenciosas, agora se erguiam como muros imponentes, alinhando-se em corredores estreitos que pareciam se estender até o infinito. As árvores ao redor, cujos troncos grossos eram marcados por musgo e cicatrizes antigas, esticavam seus galhos tortuosos, como se quisessem fechar o caminho atrás dele, prendendo naquele espaço sem saída. O ar tornou-se mais denso, pesado, quase sufocante, carregado com um odor ácido e úmido que penetrou as narinas de Tiago e o fez engolir em seco. O silêncio da noite, que antes era absoluto, deu lugar a pequenos ruídos abafados, o farfalhar lento das folhas, o estalar distante de galhos que pareciam se mover sem vento, e sussurros indistintos que flutuavam ao redor dele, murmurando em línguas esquecidas. As sombras que perseguiam se materializavam aos poucos, transformando-se em figuras cada vez mais definidas e ameaçadoras. Elas surgiam entre os túmulos, com corpos feitos de uma névoa escura que ondulava e se retorcia, olhos brilhando com uma luz fria e vazia. Essas entidades não precisavam de palavras para aterrorizar. Sua mera presença era suficiente para paralisar o mais corajoso. Tiago sentiu o medo se infiltrar em seus ossos, um medo antigo e primitivo que fazia sua pele arrepiar e seu coração pulsar como se quisesse saltar do peito. A respiração tornou-se pesada, entrecortada, e seus músculos tremiam não apenas pelo frio, mas pela tensão constante de estar sendo caçado. Enquanto corria pelos corredores de pedra e vegetação, Tiago tropeçava nas raízes expostas que brotavam do solo úmido, sentindo a resistência do terreno como um obstáculo cruel. A cada esquina,
Ele sentia braços invisíveis tentando segurá-lo, dedos espectrais passando por sua roupa, fazendo seu corpo arrepiar com um toque gelado e indesejado. O labirinto parecia responder ao seu medo, as paredes de pedra parecendo se fechar ainda mais, as árvores se inclinando em direções opostas para bloquear suas rotas de fuga. A sensação de claustrofobia aumentava, como se o próprio espaço comprimisse, reduzindo seu campo de visão e aprisionando-o em uma escuridão viva e sufocante. No auge do desespero, Tiago percebeu que a sombra original não era mais a única ameaça. Outras figuras surgiam, se multiplicando, suas vozes sussurrando seus segredos mais obscuros, suas intenções mais sombrias. Era como se o cemitério inteiro tivesse se tornado uma entidade consciente, sedenta por capturar sua alma e manter seu tormento eterno. O medo, a angústia e o desespero consumiam Tiago, mas ainda havia uma fagulha de esperança. Ele sabia que precisava encontrar a saída, mas o cemitério não facilitava. Sua arquitetura macabra e em constante mutação parecia projetada para aprisionar para sempre aqueles que ousavam invadir seu silêncio. Tiago avançava cambaleando pelo caminho irregular, sentindo o peso invisível da escuridão pressionando suas costas. O ar estava tão denso que parecia sugar o ar de seus pulmões, tornando cada inspiração um esforço doloroso. Ao longe, entre a neblina tênue, o portão do cemitério surgia como uma promessa distante, quase inalcançável. A luz pálida da lua filtrava-se por entre as árvores, lançando sombras longas que se agitavam como mãos espectrais tentando segurá-lo. Cada passo que ele dava era acompanhado por um frio cortante que subia da terra até seus ossos. As mãos que sentia agora não eram apenas presenças etéreas. Pareciam concretas, como gás invisíveis que tentavam puxá-lo para trás, para dentro daquele pesadelo sem fim. Seu corpo tremia não só de medo, mas do esforço constante para resistir a essas forças sobrenaturais. O som do seu próprio coração pulsava alto dentro de seu peito, abafando quase tudo ao seu redor. Porém, em meio a esse ritmo frenético, vinham também os sussurros, vozes carregadas de rancor e promessas sombrias, entoadas numa língua ancestral que parecia corroer a sanidade de Tiago pouco a pouco. Eles chamavam seu nome, ecoando no silêncio da noite, entrelaçando-se com o vento que trazia consigo um odor úmido, de terra molhada e folhas mortas. A corrida tornou-se uma luta contra o próprio corpo e contra a escuridão viva que o perseguiam. A cada instante que se aproximava do portão, o cemitério parecia se esticar, como se as sombras se alongassem para mantê-lo preso em seu abraço mortal. A esperança parecia diminuir, como a chama de uma vela que vacila na tempestade. Quando finalmente alcançou o portão, Tiago lançou o último olhar para trás, onde as figuras sombrias se alinhavam, imóveis, observando com olhos vazios e famintos. Um frio sobrenatural percorreu sua espinha, e ele sentiu uma presença tocando seu ombro, um toque gélido e assustador que queimava mais que qualquer fogo. O sussurro veio novamente, carregado de ameaça e promessa. Não acabou. Tiago respirou fundo, sentindo o coração ainda acelerado, mas a mente clara o suficiente para entender que, embora tenha escapado da prisão física do cemitério, o laço com aquele lugar sombrio agora estava gravado em sua alma. O pesadelo o acompanharia para sempre, uma sombra invisível que jamais o abandonaria. Ele deu um passo para fora, para a segurança fria da noite aberta, mas sabia que a verdadeira luta apenas começava. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!